Testando, 1, 2, 3, testando. Testando, 1, 2, 3, testando. Alô, som, 1, 2, testando som. Alô, som, 1, 2. Testando, testando. Dois, testando, 2.
Porque hoje nós vamos lembrar o Palmeirão, o pessoal precisa ir lá, pegar com guarda lá, para não ficar empilhando. Você quer que eu faça ele, dobro ele diferente? Que nem eu fiz assim, antes da gente completar. Mas esse seria uma hora. Eu me sinto tirada. Eu tinha que fazer separado. Eu não sei fazer. Esse aí eu não sei fazer. Esse aqui, É mais fácil daquele jeito. Eu dobro. Você dobra. Você dobra. Eu ensino você. Aleluia, Baruch Hashem. Vamos iniciar então, amados, a nossa celebração ao Shabbat da nossa sinagoga Bnei Noach, da cidade de Bauru, cidade sem limites para o Brasil e as nações. A Batinoa Maria Inês vai fazer o acendimento das luzes especiais de Shabbat. Aleluia. Baruch Hashem. Shabbat Shalom, amados, Louvamos a Hashem pela graça bendita de estarmos juntos aqui no nosso primeiro Shabbat, depois de Rosh Hashanah, e entre Rosh Hashanah e Yom Kippur,
Nós estamos no Shabbat Shuvah, né? O Shabbat Shuvah, ele está conectado com a questão da Teshuvah, ok? Daqui a pouco estaremos falando mais sobre isso daí. O emissário Emerson tem a palavra. Shabbat Shalom a todos. Probleminha técnico aqui, acho que agora foi resolvido. Bom, mais uma vez então, a todos, um Shabbat Shalom. Amém. Uma breve reflexão. Nessas 2 últimas semanas, nós estudamos 2 parashot, a Parashá Nitzavim e a última Parashá que nós estamos estudando agora, Vaelech. E aqui nós temos uma lição dentro dessas 2 parashá. A primeira parashá, ela fala de nós ficarmos firmemente de pé. É assim que começa a parashá. Essa nossa parashá da semana é uma parashá que fala de movimento. E aí surge a pergunta: qual é a lição que nós podemos aprender dessas 2 parashot? A primeira, ficarmos firmemente de pé, e essa última, movimentar ou andar, como está escrito no início da nossa parashá. A grande lição é que, apesar das dificuldades, apesar das lutas, nós precisamos ficar firmemente e ficar firme nos mandamentos de Hashem e, ao mesmo tempo, fazermos movimentos, crescermos espiritualmente, defendermos aquilo que nós acreditamos, guardarmos as 7 leis Ben Noah, as quais nós falamos muito aqui na nossa comunidade, sempre enfatizando que nós devemos seguir um monoteísmo com fundamentação judaica e, acima de tudo, com uma orientação rabínica. Amém. E a nossa missão, como dizia o Rebbe de Lubavitch, é nós fazermos deste mundo a morada de Hashem, trazendo luz para esse mundo, por meio do cumprimento das 7 leis de Noah, andando como o nosso irmão mais velho, o povo judeu. É muito triste nós olharmos uma situação que aconteceu essa semana, onde o Netanyahu, ele esteve ali na reunião das nações, e as pessoas começaram a desprezá-lo, a agir de forma, um jeito de desprezo para com o povo judeu. E nós entendemos sim que o povo judeu é o povo escolhido de Hashem. O Eterno os escolheu e deu a Torá para eles. Isso significa que as nações que abençoam Israel sempre será abençoada. E a nossa missão é realmente ficarmos firmes, como aprendemos na Parashá de Nitzavim, e ao mesmo tempo firmes e movimentando, como aprendemos na Parashá dessa semana. Então, nós crescemos no conhecimento, porém praticamos também a vontade de Hashem por meio das 7 leis Ben Noah. Amém? Essa é a reflexão rápida aqui do que nós aprendemos na nossa parashá. Página 37 do nosso Sidur Ben Noah, então. Vamos começar as preces de sexta-feira à noite. Amém.
página de número 37 do nosso Siddur Benenoah. Salmos de número 95, Lehu. Vamos, cantemos a Adonai, vamos levar as vozes de a rocha, o Todo-Poderoso de nossa salvação. Aproximemo-nos a Ele com agradecimentos, elevemos nossas vozes a Ele em cânticos, pois Adonai é um grande Deus e um grande Rei acima de todos os seres espirituais. Em suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas das montanhas são suas. Sim, o mar lhe pertence, pois ele o fez. Suas mãos formaram a terra seca. Venham, prostremo-nos, curvemo-nos e ajoelhemo-nos diante de Adonai, nosso Criador, pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo pelo qual ele zela. Inclusive até o dia de hoje, se vocês derem ouvidos à sua voz, não endureçam seus corações como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando seus pais testaram-me, provaram-me, apesar de terem visto minhas obras milagrosas. Por 40 anos discuti com aquela geração e disse: eles são um povo de coração errante, eles não conhecem meus caminhos. Por isso jurei em minha ira, que eles, a geração do deserto, não entrariam em lugar de repouso à terra prometida. Salmos de número 96, Shiro. Erguei a Adonai uma nova canção, que toda a terra entoie uma melodia. Cantai a Adonai, bendizei seu nome. Proclamai a cada dia a salvação que dele provém. Que ante todas as nações exaltemos sua glória, e entre todos os povos seus feitos maravilhosos, porque grande é Adonai e digno dos mais altos louvores. Ele é reverenciado acima de todos os poderosos, pois os deuses dos povos pagãos são apenas ídolos, enquanto Adonai é o Criador dos céus. Honra e majestade estão à sua frente. Glória e beleza resplandecem de seu santuário. Rendei a Adonai a família dos povos. Rendei a Adonai tributo de glória e majestade. Rendei a devida honra a seu nome. Vinde a seus átrios portando oferendas. Prostrai-vos ante Adonai em sua sagrada morada. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Anunciai entre as nações: Adonai reina. Ele firmou o mundo de forma que não possa ser abalado. Com equidade ele julgará os povos. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar em toda a sua plenitude. Os campos com tudo o que neles há. E cantem em júbilo todas as árvores da floresta diante de Adonai. Pois eis que ele vem para julgar a terra. Ele julgará o mundo com sua justiça e os povos com a sua verdade. Salmos de número 97, Adonai. Reina Adonai, e por isto regozije-se a terra, e alegram-se as incontáveis ilhas. Ele está envolvido por densas e escuras nuvens, e justiça e direito formam a base do seu trono. Fogo o precede, abrasa os inimigos à sua volta. Seus relâmpagos iluminam o mundo, e a terra os vê e estremece. Como cera se derrete os montes ante Adonai, o Senhor de toda a terra. Os céus proclamam sua justiça, e todos os povos veem sua glória. Humilhados ficam todos os que veneram ídolos, e deles se vangloriam. Diante deles se prostram todos os poderosos. De Sião ouve e se alegra. E rejubilam-se as filhas de Judá ante teus juízos, ó Adonai. Porque tu, ó Adonai, és supremo sobre toda a terra, elevado acima de todos os poderosos. Vós que amais a Adonai, repudiai o mal. Ele preserva as almas de seus fiéis e os salva das mãos dos malévolos. Luz eterna foi semeada para os justos,
e alegria para os de coração puro. Alegrai-vos em Adonai os justos, e rendei louvores à menção de seu santo nome. Estamos na página 39, Salmos 98, Mismor, um salmo. Entoai para Adonai uma nova canção, pois maravilhosos são seus feitos. Sua destra, seu braço santo lhe trouxeram triunfo. Adonai fez com que todos os povos percebessem seu poder salvador e sua justiça. Lembrou sua bondade, sua promessa fiel à casa de Israel. Até os mais longínquos confins da terra testemunharam a salvação de nosso Deus. Que toda a terra clame Adonai, prorrompam em cânticos, expandam-se em júbilo e entoem músicas. Com a harpa e com vozes harmoniosas, apresentai salmos a Adonai. Com trombetas e ao som do chofar, aclamai ao rei Adonai. Brame em louvor o mar em sua plenitude, o mundo e todos os seus habitantes. Com palmas se manifestam os rios, e o cantar dos montes ressoa uníssono, para aclamar Adonai, que vem julgar a terra. Sim, ele julgará o universo com justiça e os povos com equidade. Salmos de número 99, Adonai. Quando reinar Adonai, tremerão todos os povos. Ante seu trono, apoiado sobre querubins, estremecerá a terra. Grande é Adonai de Sião, soberano entre todos os povos. Louvado será seu nome, grande e temível, pois ele é sagrado. Poderoso é o rei que ama a justiça. Ele estabeleceu a retidão e com equidade e direito julga Jacob. Exaltai a Adonai nosso Deus e prostrai-vos a seus pés, pois santo é ele. Moisés e Arão estavam entre seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocaram o seu nome. E invocavam Adonai, e ele lhes respondia. Na coluna de nuvem lhes falava, e eles obedeciam seus estatutos e todas as leis que lhes transmitia. Tu lhes respondestes, ó Adonai, nosso Deus, mostrando ser um Deus que perdoa, mas que também pune as transgressões. Exaltai Adonai, nosso Deus, e prostrai-vos no seu santo monte, porque santo é Adonai, nosso Deus. Salmos de número 29, Mismor, Salmo de David. Rendei a Adonai, ó filhos dos poderosos, rendei a Adonai glória e força, rendei a Adonai a glória devida ao seu nome. Prostrai-vos ante Adonai, que é pleno de esplendor e santidade. A voz de Adonai ressoa sobre as águas, o Deus de glória faz trovejar. Adonai está sobre a vastidão dos mares, a voz de Adonai se manifesta em força, a voz de Adonai se manifesta em majestade. Sua voz despedaça os cedros do Líbano. Adonai quebrou os cedros, os reis pagãos do Líbano. Adonai os faz saltar como bezerros, os próprios montes do Líbano e Sirion como filhotes. A voz de Adonai emite línguas de fogo. A voz de Adonai faz tremer o deserto de Kadesh. A voz de Adonai faz tremer as corças e convulsiona as árvores dos bosques. Enquanto no seu templo tudo proclama a sua glória. Acima do dilúvio estabeleceu Adonai seu trono, e como rei permanecerá pela eternidade afora. Adonai concederá força ao seu povo. Adonai o abençoará com paz. Salmos de número 92, Mismor. Salmo e cântico para o dia de Shabat. Como é bom louvar a Adonai e entoar salmos em honra de teu nome, ó Altíssimo. Proclamar desde o amanhecer tua bondade e às noites tua fidelidade. Com a alaúde, a lira, a harpa, acompanhando com seu som minhas palavras. Porque me trazes satisfação com teus feitos, cantarei com alegria, celebrando as obras de tuas mãos. Quão magníficas elas são, ó Adonai, e quão profundos são os teus desígnios. O incessado não os percebe, e os tolos não conseguem entender, que mesmo que brotem como ervas iníquos,
e floresçam os malévolos, eles serão para sempre destruídos. Porém tu, ó Adonai, permanece eternamente exaltado, pois teus inimigos, ó Adonai, perecerão, e serão dispersos todos os que praticam iniquidades. Exaltaste minha força como de um búfalo, e me cingiste com óleo puro. Meus olhos enxergaram o destino de meus inimigos, e meus ouvidos hão de escutar o que acontecerá aos malévolos. Os justos, porém, florescerão como a palmeira, como o cedro do Líbano crescerão altaneiros. Plantados da casa de Adonai, florescerão os átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, cheios de serviço, produzirão frutos, para proclamar que reto é Adonai. Ele é minha rocha, que não dá lugar à injustiça. Amém. Nesse momento, então, nós vamos nos colocar de pé. Estamos na página 41 do nosso Sidur Ben-Noah. E esse momento é aquele momento que nós fazemos o Shema Israel. Shema Israel é aquele momento que nós expressamos aquela convicção que Deus, que o Eterno é um. Assim como está escrito lá em Devarim 6,4: Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Erad. Ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Então, o Eterno é um, Erad. Então, seguindo aqui a nossa orientação do Sidur Ben-Noah, com a tua mão direita, cubra os seus olhos e vamos fazer o Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erad. Ve'ahavita et Adonai Elohecha Behol Levavecha, Uvihol Nafashecha, Uvihol Meodecha, Ve'hayu Hadevarim Haele, Asher Anohi Metzavecha, Hayon Alevavecha, Ve'shinatan Levanecha, Ve'divar Taban, Ve'shivitecha, Beivitecha, Uvilehetecha Vaderech, Uvishorribecha, Uvecomecha, o que Shartan Leot Al-Yadeha, Ve'hayu Letotafot Ben-Eneha, Ur-Tabitan Al-Mezuzot Beiteha, Ur-Bishiareha, Ve'haya Ishamoa, Tishmeu Kametzlotai, Asher Anohi Metzavet Eteren Rayon, Leahava Et Adonai Elohehem, Uliovidol Behol Levavehem, Ubehol Napashehem, Venadat Metar Atserem Beitor, Iore Umalkosh, Vea Sapetat Beganeha, Betioshira Betsareha, Venadat Esere Besateha, Uli Emiterra, Vea Hatá Pesavatar, Ishameru Lahen Ben, Ivitem Levavehem, Vesatem Vaavavitem Elohim, Aherim, Verish Tahavitem Lahen, Verhará Af Adonai Vahem, Ve'etzar et Hashamai, Elohim Matá, Ea Damal Luttem et Shivulá, Vaavalitem Eera, Ea Haaretz, Atová, Asher Adonai, Notem Lahem, Besantem et Devarai, Ele Al-Levavehem, Ea Nafashihem, O Kishartem Otam, Leot Al-Yedehem, Ve'hayu Letotafot Ben Edihem, Ve'li Malitem Otam et Berehem, Daberban, Veshiviteira, Beiviteira, Uveleriteira, Vaderech, Uvishoriteira, Uvecomeira, Urtaptan, Almezuzote, Beiteira, Uvishiareira, Leamam, Igur, Enehem, Enei, Enehem, Al-Hadamah, Asher, Nishba, Adonai, La, Betehem, Latet, Lahem, Kimei, Hashamai, Al-Haaretz, Vaiomer Adonai, a Moshe Lemor, Beira Benei Israel, Ve'amatá Alehem, Ve'asul Lahem, Tzitzit, Al-Kanfei, Ve'idehen, Ve'dorantam, Ve'natenu, Tzitzit, Hakanav, Petil, Teheresh, Ve'hayá Lahem, Letzitzit, Uritem, Totor, os Retem, Etkom, Etzvot, Adonai, Va'asetem Otam, Velo, Tatulu, Ahirei, Levavihem, Ve'ahirei, Enihem,
Asher Tenzoni, Aherehim, Leaman, Sekeru, Vassitem, Et Kometz Lotai, Mihitem Kedoshim, Le Elohim, Ani Adonai Elohim, Asher Hotzeti, Eterhem, Meretz, Mitsarai Lihiot, Lahem Elohim, Ani Adonai Elohim, Ani Adonai Elohim, Emet. É nosso dever louvar ao Senhor de tudo, atribuir grandeza ao Criador de toda a existência, por Ele não nos ter feito como as nações do mundo, nem nos ter causado ser iguais às famílias da terra, por Ele não ter determinado nossa porção com a deles em nosso quinhão, como aquele das suas multidões, porque eles se prostram à futilidade e à nulidade, mas nós nos curvamos, nos ajoelhamos e oferecemos louvores diante do Supremo, Rei dos Reis, o Santo, bendito seja, quando os céus estabelece a terra, cujo assento da glória está nos céus acima, e cuja majestosa moradia encontra-se nas alturas sublimes. Ele é o nosso Deus, não há nenhum outro. Em verdade, Ele é o nosso Rei, nada além dele. Como está escrito na tua Torá, saiba, pois, esse dia, e leve ao teu coração, que Adonai é Deus, nos céus acima e sobre a terra abaixo, não há nenhum outro. E, portanto, nós aspiramos a Ti, Adonai, nosso Deus, o esplendor do Teu poder, para banir a idolatria da terra, e os deuses falsos serão totalmente destruídos, para aperfeiçoar o mundo sob a soberania do Todo-Poderoso. Toda a humanidade invocará o Teu nome, dirigindo a Ti todos os ímpios da terra. Então todos os habitantes do mundo reconhecerão e saberão que diante de Ti deve ajoelhar-se todo joelho, e toda língua deve jurar por Teu nome. Perante Ti, Adonai nosso Deus, eles curvar-se-ão e prostrar-se-ão, e darão honra à glória do Teu nome, e todos assumirão sobre si o jugo do Teu reinado, que em breve Tu reines sobre eles para todo sempre, pois a realeza é Tua, e por toda a eternidade Tu reinarás gloriosamente, conforme está escrito na Tua Torá, Adonai reinará para sempre, e está dito, Adonai será rei sobre o mundo inteiro, naquele dia Adonai será um, e o seu nome um. Ele Adonai, moreno verdadeiro, ele Adonai, moreno verdadeiro, ai, 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 ele Adonai, moreno verdadeiro, ele Adonai, moreno verdadeiro, ai, 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 Aleluia. Vamos continuar aí na página 44, em pé. É o Shalom Aleichem. Hoje nós vamos fazer diferente o Shalom Aleichem. Nós vamos fazer o primeiro recitando, sem cantar, recitando. Nós vamos fazer em hebraico. Na segunda vez nós vamos no português. E na terceira vez a gente faz de novo, certo? Em hebraico, ok? Então vamos lá fazer em recitação. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mimelech, Malachei Hamelachim, Hakadosh Baruch. Boarei Leshalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Mimelech, Malachei Hamelachim, Hakadosh Baruch. Barchuni Leshalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Mimelech, Malachei Hamelachim, Hakadosh Baruch. Setechei Leshalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Mimelech, Malachei Hamelachim, Hakadosh Baruch. A paz esteja convosco, anjos servidores, anjos do Altíssimo, do Rei dos Reis, o Santo bendito seja. Vinde em paz, anjos da paz, anjos do Altíssimo.
do Rei dos Reis, o Santo bendito seja. Abençoai-me com paz, anjos da paz, anjos do Altíssimo, do Rei dos Reis, o Santo bendito seja. Que vossa partida seja em paz, anjos da paz, anjos do Altíssimo, do Rei dos Reis, o Santo bendito seja. Shalom Aleichem, Malachei Hashart, Malachei Elion, Mimele, Marrei, Hamelachim, Hakadosh, Baruch. Boarei Lechalom, Malachei Hashalom, Malachei Elion, Mimele, Marrei, Hamelachim, Hakadosh, Baruch. Baruni Lechalom, Malachei Hashalom, Malachei Elion, Mimele, Marrei, Hamelachim, Hakadosh, Baruch. Sekerei Lechalom, Malachei Hashalom, Malachei Elion, Mimele, Marrei, Hamelachim, Hakadosh, Baruch. Eu sempre esqueço de avisar os amados, né, para quem não sabe, no Shalom Aleichem, né? Então sempre temos aí na parte final de cada frase, Hakadosh Baruch, né? Então, Hakadosh, a gente permanece em posição ereta, né? Baruch, então aí se inclina, somente no Baruch que você vai se inclinar, ok? Né? Hakadosh, que significa o santo, né? O bendito, o altíssimo, né? Então a gente fica sempre face a face com o Rei. E Baruch é exatamente uma reverência que a gente faz àquele que é eterno. Amém. Nesse momento, então, nós vamos fazer a bênção da esposa, Salmos 23. Amém? Amém. Amém. Quem pode encontrar uma mulher virtuosa? Seu valor excede muito o das joias. O coração do seu esposo confia nela. Benefício não lhe há de faltar. Ela o trata com bondade, nunca com maldade, todos os dias de sua vida. Ela procura lã e linho e trabalha de bom grado com suas mãos. Ela é como os navios mercantes, traz seu alimento de longe. Levanta-se, enquanto ainda é noite, alimenta o seu lar e estabelece as tarefas para suas criadas. Avalia um campo, adquire, planta um vinhedo. Ela cinge seus lombos com a força e dobra os braços. Ela está ciente de que seu empreendimento é proveitoso. Sua lâmpada não se apaga à noite. Ela põe suas mãos sobre o fuso e as suas palmas empunham a roca de fiar. Ela oferece sua mão ao pobre e estende suas mãos ao necessitado. Ela não teme pelo seu lar durante o frio, pois toda a sua família está vestida e aquecida com lã escarlate. Ela faz para si tapeçaria. Suas vestes são de linho e púrpura. Seu marido é famoso nos portais, quando ele senta-se com os anciãos da terra. Ela fabrica roupa branca e a vende. Ela provê cinturões aos mercadores. Força e dignidade são os seus trajes. Ela olha sorridente para o futuro. Abre sua boca com sabedoria, e o ensinamento da bondade está na sua língua. Ela observa a conduta de seu lar e não come o pão da ociosidade. Seus filhos levantam-se e a aclamam. Seu marido a enaltece dizendo: muitas filhas têm feito as obras meritórias, porém tu a todas elas superastes. O encanto é enganoso e a beleza nada vale, mas a mulher temerosa de Adonai é a que deve ser louvada. Elogio-na por suas realizações e que suas obras louvam-na nos portões. Vamos para o Terrelim Salmos, de número 23. Salmo de David. Adonai é meu pastor e por isto nada me pode faltar.
Ele me faz repousar em campos verdejantes, conduz-me às águas tranquilas, restaura minha alma, guia-me por veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu siga pelo vale das sombras da morte, nada temerei, pois tu estarás comigo. Teu cajado e teu bordão me darão apoio e conforto. Me preparas uma mesa de delícias na presença de meus inimigos. Unges com óleo minha cabeça, meu cálice transborda. Certamente a bondade e misericórdia me acompanharão por todos os dias de minha existência. Sempre habitarei na casa de Adonai. Aleluia. Página 46, vamos para o momento do nosso Kiddush. Aleluia. Yom Hashishi vai Chulu Hashamayim Ve'Haaretz Ve'Hod Sebaam vai Had Elohim Yom Hashivi Melachto Asher Sam vai Shpot Bayom Hashivi Mikol Melachto Asher Sam vai Barech Elohim Et Yom Hashivi vai Kadesh Obu Kivo Shabbat Mikol Melachto Asher Bara Elohim La'asot Sabre Maranã, Baruch Atah, Adonai Eloheinu Melech Haolam, Borei Peri Hagafen. Amém. Sentados. Lechaim, Lechaim. Lechaim. Vamos para a função.
Aleluia. Vamos para a bênção das Raot. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, chamot silech min haaretz. Os homens podem servir. Hoje tem um diferencial. Hoje mergulha no mel 3 vezes e pegue o guardanapo, né, para você colocar abaixo, para não sair pingando mel por aí afora, ok? Aleluia. Momento da nossa Bimá, amados.
né? Nós temos aí a nossa paraxá da semana, Vayeler, que significa ele andou, ele passou, né? O emissário Emerson já deu uma introdução aí hoje, e essa paraxá ela contém apenas 30 versículos, é o capítulo 31 de Deuteronômio, e traz para nós ele passou, ele andou, ok? Na visão racídica, Vayeler Moshe, que significa o movimento de Moshe, ele andou, né? Ele foi, ele passou, etc. e tal. Segundo a palavra Vayeler, foi, caminhou, simboliza movimento constante. A Hassidut ensina que o tzadik, né, o justo, ele não fica parado. O Beneinor, ele é chamado como um justo entre as nações. Então, dentro desse nível, o Beneinor, ele é um tzadik. E por ser um tzadik, ele precisa exatamente cumprir aquilo que Moshe Rabbeinu, ou seja, o nosso mestre Moshe, ele fez e nos ensinou, ou seja, em constante movimento. Quando nós iniciamos a nossa paraxá da semana, no capítulo 31, diz assim: Moshe andou, né, que é Vayeler, e ele falou as seguintes palavras a todo Israel. Ele disse: hoje eu estou com 120 anos de idade e não tenho mais permissão para levá-los para a guerra e trazê-los de volta em segurança. Deus me disse: você não atravessará este rio Jordão, o rio Iarden, né? Então, nesse início da paraxá, o que nós aprendemos e o que nós estamos visualizando aqui é exatamente os ensinamentos de Rashi, né, Ramban, a visão racídica e também a visão do nosso mestre, o Rebbe Menachem Mendel, né, que nos fala sobre essa questão, no sentido de que, quando Moshe está dizendo, eu estou com 120 anos, ele está dizendo, eu estou bem. Segundo os comentários de Rashi e Yaká, fala que Moshe, ele percorreu todo o acampamento do povo judeu. Eram mais de 3 milhões de pessoas. Cada acampamento tinha as suas tribos. Cada tribo tinha as suas famílias. O acampamento, imagine 3 milhões de pessoas. Bauru tem aproximadamente 500 mil habitantes. Já pensou você sair de uma ponta de Bauru a pé, atravessar o Bauru até Bauru? Aproximadamente 500 mil habitantes. O acampamento do povo judeu tinha em torno de 3 milhões de judeus. Quando você lê e ouve que aqueles que saíram do Egito foram 600 mil homens, está apenas falando da contagem de homens de 20 anos até 60 anos, sem contar as mulheres, sem contar as crianças. Os homens antes de 20 anos e posterior a 60 anos não foram contados. Então esses 600 mil homens se referem apenas àqueles entre 20 a 60 anos de idade, aptos para o serviço no exército. Entendeu? Por isso que fala 600 mil. Agora você pega aí, por exemplo, desses 600 mil, um exemplo, a esposa, menos de 2 filhos nunca tiveram. Sempre tiveram, as mulheres judias sempre tiveram gêmeos, trigêmeos, e por aí afora vai. Então você pega 600 mil homens, a esposa mais 2 filhos, são 3. Multiplica isso por 600 mil. 3 vezes 6. Somente quem está na direita conhece. Está lá. Certo? Então 3 vezes 6, 18. Isso aí são 1.800.000. Antes de 20 anos, acima de 60 anos,
Por aí você tinha uma base, então, 3 milhões de seres humanos, 3 milhões de judeus. Moshe, ele andou todo o acampamento, andando à frente, cada tribo, a sua disposição era voltada para o centro do acampamento, onde estava a Aron HaKodesh, onde estava o tabernáculo, o mexicano deserto. Então ele rodeou todo o acampamento. E fala que a carne, ele diz assim, que Moshe andou rapidamente, para mostrar que ele estava na flor do seu vigor, quando ele tinha 40 anos. E agora com 120 anos, ele estava mostrando, hoje eu estou com 120 anos. E eu estou muito bem. Eu só não posso levá-los à terra prometida, porque Hashem disse que você não atravessará este rio. Então eu estou bem. O vigor de Moshe era o mesmo quando ele tinha os seus 20, 30 anos, por aí afora vai. Então, dessa forma, Moshe estava mostrando no seu último dia de vida entre os seus amados, o povo de Israel. Ele estava dizendo, assim como eu, com 120 anos, não estou parado, porque não sou poste. Não estou dormindo no ponto, porque não sou motorista de táxi. Eu não estou sendo como que chama aquele bicho que anda para trás? Caranguejo? Não sou um caranguejo. E também não sou um bicho preguiça. Assim como eu não sou nada disso, vocês precisam me imitar. Vocês não podem parar. Vocês têm que estar em contínuo movimento, porque senão o conhecimento do monoteísmo não vai a lugar nenhum. O conhecimento das 7 leis e as suas 95 ramificações não vai a lugar nenhum. E vocês, Benei Noach, são os portadores desta palavra. Judeu para judeu, eles ficam dentro do seu ciclo, dentro da sua bolha, e ponto final. O Benei Noach, ele tem o privilégio de conhecer os dois mundos, como diz várias vezes o nosso Rav Yaakov, e como diz também o Rav Nadav, que veio de Israel num dos seminários para fazer palestra para nós lá no seminário. Nós temos o privilégio de conhecer os dois mundos, o mundo da idolatria, o mundo do paganismo, o mundo dos gentios, o mundo profano. E a partir do momento que nós tomamos a decisão de sermos monoteístas, com fundamento judaico e orientação rabínica, mesmo não sendo judeus, nós tivemos e temos o privilégio de conhecer um estilo de vida judaica, um estilo de vida de obediência às 7 leis de Noé e alguns mandamentos a mais, com orientação rabínica. Nós temos a oportunidade de conhecermos o mundo judaico. Então, quando, já falamos aqui algumas vezes, quando o rabino, o Rav Nadav, ele viu, ele ouviu e ele sentiu na sua própria pele, no seu próprio coração, nas suas emoções, enchendo inclusive seus olhos de lágrimas, de felicidade, de poder ver em torno de 400 Benei Noach dentro de um salão de conferências no hotel em Atibaia, fazendo as preces da manhã, o Shacharit. E ele grava alguns minutos, manda para o pessoal, o rabinato em Israel e nos Estados Unidos, e ele diz, segundo o testemunho dele e do próprio Rav Yaakov, na tradução que ele fazia na palestra. E ele disse ao pessoal, rabinato de Israel e dos Estados Unidos: eu nunca vi algo assim, nem no nosso meio. O amor, o fervor, o calor dos Benei Noach de poder fazer Shacharit, fazer as preces da manhã com tanta dedicação,
com ímpeto, com amor, com dedicação, com fervor. Então nós temos o privilégio de podermos seguir os passos de Moshe Rabbeinu, realmente não sermos estáticos, parados, paralisados. Não podemos perder as oportunidades que nós temos para falar do monoteísmo, com o fundamento judaico da orientação rabínica, as 7 leis de Noa. Não podemos perder a oportunidade para defender Israel, o povo judeu, diante dessa corja que está aí fora e que procura fazer de todas as formas possíveis para denegrir a imagem do povo judeu. O povo judeu é a menina dos olhos de Hashem, de Deus, o Criador. Aquele está escrito em vários salmos. Os inimigos de Deus. Quem são os inimigos de Deus? Quem são os inimigos do Criador? O único Criador e o único Deus. Quem são os inimigos do único Redentor e único Salvador? Aqueles que odeiam o povo judeu. Aqueles que odeiam o povo judeu são inimigos de Deus. Eles não prosperam, eles não têm proteção, eles não têm absolutamente nada a favor deles. A sua derrocada é certa, assim como o nosso Deus é real. Então Moshe está trazendo para nós, no final da sua vida, a minha missão termina aqui de forma física, mas ela não termina no mundo espiritual. Moshe Rabbeinu está vivo. Por que está vivo? Primeiro, ninguém sabe do paradeiro do seu corpo. Por que ele está vivo? Ninguém viu ele morrer. Por que ele está vivo? Porque ainda falam dele até hoje. Ou seja, mesmo que fisicamente Moshe morreu, fisicamente, mas espiritualmente ele permanece vivo, e mais vivo e mais presente do que todos os tempos. Por isso que nossos ensinamentos judaicos falam a respeito dessa realidade. Quando você fala o nome de uma pessoa, é como se ela estivesse presente, é como se você invocasse a presença dela no momento que você cita o seu nome. E os 4 cantos da terra podem falar de Moshe quando ele estava vivo, mas Moshe não poderia estar presente em lugar nenhum. Mas depois do seu ocultamento físico, o mundo inteiro fala de Moshe, e Moshe está presente no mundo inteiro. Esta é uma das grandes maravilhas que nós encontramos dentro da Torá, dentro dos ensinamentos alicerçados e baseados no judaísmo. Então, por isso, nós precisamos compreender verdadeiramente que Moshe, ele continua indo, elevando-se e guiando o povo. Ele ainda permanece elevando-se, ele ainda permanece andando e ele ainda permanece guiando o seu povo. Por isso também fala que Moshe, na redenção final, com a revelação do justo Mashiach, ele estará à frente daqueles 600 mil homens que morreram no deserto, a geração do deserto. Ele estará à frente daquela geração do deserto para adentrar em Jerusalém. Imagine que visão gloriosa será esta: Moshe à frente dos 600 mil homens que saíram do Egito. Então, nesse sentido, nós podemos compreender muito bem os grandes sábios do povo judeu, os grandes mestres, os mestres de cada geração do povo judeu até os dias atuais, com o nosso Rebbe Menachem Mendel. Dentro desse sentido, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o 7º Rebbe, os outros 6 continuam vivos e presentes no meio do seu povo, indo, guiando o seu povo. Então essa é uma realidade que nós não podemos esquecer. Se assim é com Moshe, assim nós precisamos entender cada vez mais a realidade dos ensinamentos que nós recebemos. Quando nós podemos ouvir
Ben Meah, Veeslim, Shaná, Anohi, Hayom. Hoje tenho 120 anos. Moshe estava dizendo: hoje os meus dias se contemplaram ou se completaram. Hoje, nesta data, há 120 anos eu nasci e hoje vou morrer. Então hoje ele está dizendo: os meus dias se completaram. Ele sabia que a sua missão estava se concretizando naquele dia, que aquele dia era o seu último dia, fisicamente falando, de estar junto com o seu povo, o povo amado, que ele tanto amava, que ele se interpôs entre o povo e o próprio Deus, falando para Deus: se for para aniquilar esse povo aqui no deserto, tire o meu nome do livro da vida, tire o meu nome do seu livro. Ele estava dizendo. O amor para com o seu povo era de fato um amor forte, real. O exemplo de liderança, amor para com o povo, amor para com os liderados. Seja qual for a situação, não deixe, está ali, presente, seja qual for a situação. É amor pelo povo, é amor pelos liderados que ele está mostrando para nós. E por isso, o Hassidismo ele nos diz: o justo perfeito completa cada dia com a sua missão única. Por isso, quando nós despertamos pela manhã e fazemos Modé Ani Lefanecha, dou graças a Ti, ó Rei vivo e existente, porque devolveste a minha alma com piedade dentro de mim. Grande é a Tua sabedoria, ou grande é a Tua confiança, ou grande é realmente a Tua fidelidade. E você pode acrescentar uma coisinha simples depois que você faz o Modé Ani. Pede um socorro para Deus. Fala: Senhor, não pode pronunciar o nome de Deus porque você ainda está impuro, ainda não fez a sua higienização pessoal, não fez a ablução, etc e tal. Mas nada te impede de dizer: Pai, ou Senhor, ajuda-me a cumprir a minha missão do dia de hoje. Não diga ajuda-me a cumprir a minha missão. Coloque: ajuda-me a cumprir a minha missão do dia de hoje. Porque se você fala ajuda-me a cumprir a minha missão, então aquele dia pode ser o seu último dia, porque você vai completar a sua missão. Então acabou, completou a missão, está na hora de ir embora para casa. Mas se você pede para ajuda-me Senhor, ajuda-me Pai a cumprir a minha missão do dia de hoje. Por isso que o salmista fala: de manhã a gente rende a Ele graças, à noite a gente agradece a fidelidade dEle, porque você passou o dia todo. Então me ajude, Pai, a cumprir a minha missão do dia de hoje. E nesse sentido você estará de fato cumprindo a sua missão única daquele dia. Amanhã, pela graça de Hashem, ao despertar, a mesma coisa. A minha missão do dia de hoje. Amanhã, você acordou, ainda está em vida? Minha missão do dia de hoje é a sua missão única. Cada dia nós temos uma missão única a cumprir. E é por isso que nós precisamos estar envolvidos na nossa tarefa suprema, que é transformar este mundo para ser a morada de Hashem. Quando Moshe disse: Lo uchal od latzet velavo, não posso mais sair e entrar. Rashi explica que não era falta de forças, mas a autoridade de Moshe que saiu dele foi passada para Yehoshua, Josué. A Hassidut, o ensinamento mais profundo da Torá, diz: a liderança de Moshe se eleva ao nível espiritual, enquanto Yehoshua traz essa energia para a prática, para dentro do mundo físico. Por isso, Moshe ele é comparado com o sol que brilha, e Yehoshua é comparado à lua que brilha. Então, isso reflete duas dimensões do líder: Moshe, a sabedoria e a revelação da Torá; e Yehoshua,
a internalização e aplicação no cotidiano. Moshe, na questão de sabedoria e revelação da Torá, se Moshe pisasse na terra prometida, a era messiânica iria iniciar exatamente naquele momento. Mas foi Yehoshua, Josué, que adentrou na terra, internalização e aplicação no cotidiano. É internalizar a Torá e no dia a dia, viver cada dia no seu passo e no seu compasso, para cumprir a sua missão. A sua missão não é a minha não é a sua. Cada um tem a sua missão. Por isso, Yehoshua, como sucessor, ele recebeu a grande palavra de alento: ser forte e corajoso. Essa é a mesma palavra que foi dada a Yehoshua, é a mesma palavra que posterior a Yehoshua, para judeus e Benei Noa, permanece a mesma: ser forte e corajoso. O caminho de Hashem não é para os covardes, não é para os medrosos que têm medo de ouvir verdades, porque não querem mudar de estilo de vida, não querem mudar de posição de vida. O caminho de Hashem é o caminho dos valentes. Por isso que Davi tinha os valentes de Davi, por exemplo. Yehoshua, o grande líder, a sua coragem e ousadia era tão forte e tão temeroso a Hashem, que ele fez o sol parar. Os valentes de Davi, nas guerras, eles estavam com tão afinco, porque eram guerras de Deus, que segundo alguns comentaristas diz que as espadas, elas colavam na mão dos valentes de Davi. A espada e a mão dos guerreiros, dos valentes de Davi, tornaram-se uma só coisa. É assim que nós precisamos agir com as 7 leis de Noa, com a Torá, com seus ensinamentos. Não temos que ter medo de nada e de ninguém, porque nós temos, Israel tem o maior e o mais poderoso de todos os aliados, que não é os Estados Unidos, é o próprio Deus. Os Estados Unidos é um dos instrumentos de Deus para ajudar Israel, mas o maior aliado de Israel, do povo judeu, é o único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. Aquele que diz e faz, aquele que promete e cumpre. E ele fez inúmeras promessas para com o povo de Israel, que estão se cumprindo no dia a dia e que hão de se cumprir plenamente com a revelação do justo e o verdadeiro Messias. O emissário Emerson falou também, se der as costas ao primeiro-ministro de Israel, no dia em que ele fez o seu pronunciamento, não sei se foi hoje ou ontem, o pronunciamento do Benjamin Netanyahu. E várias nações se levantaram e deram as costas para ele. Mas lembremos que uma das bênçãos e promessas de Hashem para o povo judeu é: você é o menor das nações, mas eu estou com vocês. Eu estou com você no singular, povo. Eu não vou desamparar você. Você é Israel, povo judeu, a menina dos meus olhos. Quem pode tocar na menina dos teus olhos? Você deixaria alguém chegar e tocar na menina dos teus olhos, fisicamente falando? Alguém chegaria para você e falar: deixa eu tocar na menina dos teus olhos. Você vai deixar? Você não é louco? Você vai se estribuchar, fazer o que for possível e impossível para que não toque na menina dos teus olhos. Imagine então Deus. Quem pode tocar na menina dos olhos de Deus? E por que acontecem essas coisas? Porque não somente o povo judeu precisa saber, mas os tementes a Hashem que vivem o monoteísmo precisam ver quem são os inimigos
de Deus, para não se alinharem com eles, para não estar no seu rol, no seu círculo, para não estar no mesmo cemitério, na mesma latrina que eles estão. Essa que é a realidade. Nós precisamos ser um bom cheiro, um bom perfume para Hashem. E aonde nós somos, nós precisamos levar o perfume da vida. E quem gosta de cemitério, quem gosta de latrina, ele não vai gostar do seu cheiro, do seu perfume. Ele não vai gostar de ouvir verdades da sua boca. Então você não precisa ficar triste, chocado com isso. Segue o teu caminho. Faça como Moshe. Vai ele, e foi, e andou, não parou, continuou a cumprir a sua missão. Quando chegou o momento final da sua missão, ele sabia que ele tinha feito tudo completamente. Hoje tenho 120 anos. Eu nasci nesse dia há 120 anos. E hoje eu completo os meus dias. Então, enquanto nós não completamos os nossos dias, enquanto nós não completamos a nossa missão, nós precisamos sim, como Yehoshua, Josué, o sucessor, nós precisamos realmente ser forte e corajoso, mostrar que a liderança verdadeira não é poder, mas sim capacidade de servir e guiar. As pessoas brigam aí por causa de poder. Vende, como diz o ditado, vende até a mãe por causa do poder. Mas o verdadeiro poder, a verdadeira liderança é a capacidade de servir e guiar. E cada um de nós temos de fato esse poder, de podermos realmente servir e guiar, para cumprirmos a nossa meta, a nossa missão preciosa que nós temos aí diante de Hashem e diante das nações. Baruch Hashem. Amém? Vamos para alguns avisos rapidamente aqui da nossa semana que nós temos pela frente aí, ok? A semana que vem, dia 1º de outubro, é uma quarta-feira, e por ser uma quarta-feira, nós temos aí, ao pôr do sol, nós vamos adentrar no 10º dia de Tishrei, que é exatamente a Yom Kippur, ou seja, na quarta-feira, né, à tarde, né, você está com aquele calendário fácil lá, ou é Emerson? Só para a gente dimensionar aqui as coisas. Então, na quarta-feira, dia 1º de outubro, né, melhor dizendo, durante o dia nós estamos no dia 9 de Tishrei, que é Erev e Yom Kippur, véspera de Yom Kippur. Nesse dia também faz o acendimento das 2 velas de Yom Kippur, semelhante ao dia de Shabbat, ok? O horário do acendimento das velas será às 17h46. Exatamente no momento que faz o acendimento das luzes, inicia-se todo o procedimento de Yom Kippur. Quem vai fazer jejum completo é o jejum que não come nada e não bebe absolutamente nada. Quem vai fazer o jejum de Yom Kippur é o único jejum que os Bnei Noach têm realmente a liberdade de o fazer, ok? Então, a partir das 17h46 do primeiro dia de outubro, quarta-feira, faz o acendimento das velas, né, de Yom Kippur, e inicia-se exatamente o jejum. Quem vai fazer o jejum completo, né? Não come nada, não bebe nada, até o outro dia, quinta-feira, às 18h40. São 25 horas de jejum absoluto, ok? Então, você pode começar o jejum
chegar num ponto em que você diz assim, daqui eu não vou, daqui para frente eu não vou, porque se eu for eu vou morrer, né? Tem alguém que fala assim, não aguento mais, vou morrer se eu continuar em jejum. Não morre não, né? Mas é aquela expressão que todo mundo usa. Ou seja, você começou o jejum bonitinho, tal, chegou num determinado momento, num determinado momento do outro dia, né? Não é que você começa o jejum às 17 horas e 46 minutos e às 18 horas fala, estou morrendo de fome. Aí você, né? Aí não tem jeito, né? Então não, no outro dia, lá pelo meio-dia, certo? Você fala assim, não aguento mais mesmo, não tem jeito. Não, eu vou passar mal, se eu continuar eu vou passar mal. Você tem que ter essa certeza que vai passar mal. Aí então sim, você pode parar o jejum, ir bonitinho, né, e se alimentar adequadamente. Bebe-se água primeiro, né, para que o organismo possa reagir adequadamente, né. Vai comer aí vai beber depois um chá, um suco, uma torrada, uma coisa suave, para não arrebentar o estômago, ok? A mesma coisa acontece com quem fizer o jejum completo, né? Depois que encerrar as 25 horas de jejum, vai fazer a mesma coisa, vai tomar uma água devagar, não muita água, pouquíssima água, certo? Para dar uma reação ao organismo, né? Daqui a pouquinho toma mais um pouquinho d'água, aí depois você bebe um chá, um suco, não vai beber e não vai comer que nem um glutão, esfomeado. Além de ser pecado, você vai se dar mal, e vai passar mal mesmo, ok? Então, tudo com calma, suavidade, para que o organismo volte à sua naturalidade, ok? Então, esse é o jejum. Então, na quarta-feira, né, na quarta e quinta-feira nós teremos atividades diretas. Na quarta-feira à noite, na quinta-feira de manhã, na quinta-feira à tarde e depois, já no entardecer, nós teremos as nossas atividades de Yom Kippur. Nós vamos fazer todas elas de forma virtual, ok? Por que nós vamos fazer todas elas de forma virtual, né? Com a graça de Hashem, a gente pretende fazer um jejum de 25 horas. E nesse sentido, para a gente ficar viajando para lá e para cá, não é bom, ok? Então nós vamos fazer tudo virtual. Você precisa estar presente na live de Yom Kippur. Na quarta-feira à noite, nós estaremos iniciando o Kol Nidrei, né, o serviço Arvit, o serviço da noite, às 20 horas. Como não é feriado para nós, então muita gente trabalha, chega à tarde em casa, né, vai tomar o seu banho. Obviamente, praticamente quase ninguém que trabalha vai fazer jejum, porque não tem condições realmente de fazer. Vai passar mal no serviço no outro dia e não é bom isso daí, né? Então dá tempo de tomar um banho, comer alguma coisa e participar da live na quarta-feira às 20 horas. Shacharit, a oração da manhã, né? Toda a atividade, nós vamos usar o Mahzor, né? O livro para Yom Kippur. Nós vamos iniciar a live na quinta-feira às 8 horas da manhã. Junto com o Shacharit, nós teremos o serviço de Musaf na própria manhã, ok? O início é às 8 horas, horário de encerramento, só na hora que encerrar que eu vou ficar sabendo, tá bom? Aí você também fica sabendo lá. Minha, o serviço da tarde, né? A oração da tarde, que inclui inclusive a leitura do livro de Jonas, Yoná. Nós vamos iniciar o Amirá às 16 horas, certo? E depois Neilá, que é o serviço de encerramento, nós estaremos iniciando às 18 horas e 30 minutos, porque a Neilá, o serviço de encerramento, ele é curtíssimo, né? Ele é muito curto, e como o horário encerra às 18 horas e 40 minutos, iniciando às 18 horas e 30 minutos, dá tempo da gente fazer o serviço de encerramento, ok? Então, vamos ficar atentos nisso, né? Vamos participar, estaremos colocando no grupo, né, os avisos, né, direitinho dos horários, para que a gente possa estar juntos vivenciando Yom Kippur, ok?
no pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estamos no Shabbat Shuvah, né? É o Shabbat entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, e ele é chamado exatamente de Shabbat Shuvah, porque segundo Oséias, capítulo 14, verso 12, né? Verso 2 diz: Shuvah Israel ad Hashem Eloqueha, ou seja, retorna Israel até o eterno teu Deus, né? Então é o Shabbat Shuvah, ok? Então amanhã nós estaremos falando mais sobre isso na live da Tarde com a Torá. Um Shabbat Shalom para os amados e familiares que estão conosco aqui de forma virtual. Adi Machado, Aparecida Fátima, João Faria, Jesse Gomes, Sara Dias, Simoniel Delmiro, Ana Campos, Maria do Socorro, Luciana Rodrigues, Aaron Roger, Marcos, Marinaldo Augusto, Serena Dalete, Raquel Reis e a Silva Ferreira Cici, lá da Sinagoga do Brooklyn, lá em São Paulo. Ok? Então, um Shabbat Shalom e até mais, com a graça de